Olá, eu sou o Kevin e eu e o Vander vamos apresentar sobre o Web Service. É um trabalho para a disciplina de Laboratório de Engenharia de Software na FATEC da Zona Leste. Esse vídeo pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Eu vou começar explicando a teoria e depois o Vander vai mostrar tudo na prática. O que é o Web Service? Historicamente, esse termo Web Service foi lançado pela Microsoft em 2000 para se referir a um conjunto de padrões que permitem a comunicação entre dois computadores em uma rede. Desde então, muitos padrões foram desenvolvidos, além deste criado inicialmente pela Microsoft, e os Web Services passaram a ser uma tecnologia muito utilizada, tornando-se o principal meio de implementação de arquiteturas orientadas a serviços, ou SOA. O SOA possibilita que as funcionalidades de um sistema possam ser divididas em tarefas e abstraídas como serviços, que serão consumidos pelas aplicações do sistema. Esses diferentes serviços são entidades que podem se intercomunicar, ser combinadas para formar processos mais complexos ou utilizadas em diversas tarefas através de uma interface comum, independentemente da plataforma de desenvolvimento das aplicações. Esse funcionamento acrescenta muito aos sistemas de interoperabilidade, reusabilidade, flexibilidade e baixo acoplamento. E essas são características fundamentais da arquitetura orientada a serviços. Web Services usam de dois principais protocolos para estabelecer as comunicações entre diferentes sistemas. O XML, que é o Extensible Markup Language, é utilizado para descrever, os dados trafegados. E o HTTP, que é o protocolo de troca de mensagens usado pela internet. Ou seja, a comunicação acontece através da troca de mensagens e do envio de dados através do XML. Porém, esses dois protocolos definem apenas a maneira como ocorre a comunicação. Por isso, surgiram padrões de desenvolvimento por empresas como IBM e Microsoft para tornar o uso de web service mais eficiente. Dentre eles estão o SOAP, o WSDL e o DDI. Esses são os tópicos que eu vou explicar durante a apresentação, que são importantes, né, referente ao web service. SOAP, o Simple Object Access Protocol, contém informações sobre o uso do web service, como o formato da transferência de dados, informações sobre a requisição e resposta. A estrutura de um arquivo SOAP é dividida em um elemento chamado envelope, que contém outros elementos como um header, que é opcional, ou body, que é o corpo do documento. Enquanto que o body são colocadas informações sobre a requisição e resposta, no header são colocadas informações que ajudam no processamento da mensagem, como o formato dos dados e o tamanho. A versão mais recente do SOAP é a 1.2. Para ficar mais claro, aqui está um exemplo de um arquivo XML implementando o SOAP. O WSDL, ou Web Service Description Language, é uma linguagem baseada em XML que foi criada em 2000 pela IBM, logo após o surgimento dos Web Services. Um arquivo WSDL contém a descrição da interface do Web Service, indicando parâmetros de entrada e saída para o consumo do Web Service, bem como o endereço do Web Service, pelo seu URL. As informações em um arquivo WSDL se dividem entre aquelas que descrevem o web service de maneira mais abstrata, como vocabulário e interações das mensagens, e daquelas que descrevem funcionamentos do web service, como o protocolo. O UDDI, o Universal Description Discovery and Innovation, também foi criada pela IBM em 2000 e é responsável pela localização dos web services. Funciona como repositório dos registros dos web services e reúne especificações sobre como a informação do web service deve ser vista, acessadas ou modificadas. Um arquivo DDI guarda 3 tipos de informações sobre os serviços. Ele contém o nome e outros detalhes do serviço, contém a classificação dos web services com base no tipo de serviço e contém detalhes técnicos dos web services. Essas características ditas anteriormente,
elas são características dos web services baseados em SOAP, né? E ele tem o Simple Object Access Protocol, e ele possui diversas especificações para seguranças, confiabilidade, orquestração, entre outros, que são essas especificações ditas anteriormente. E ele tem também uma camada genética de transporte genérico, então ele não necessita somente do HTTP, como não é o caso dos web services baseados em REST, e que ele se baseia em métodos de HTTP, que ele vai ser explicado agora. O web service no padrão REST se baseia no comportamento de aplicações web, ou seja, recursos estão dispostos em uma rede de páginas ou uma máquina de estado virtual, e o usuário progride na aplicação através de link de transições de estados, que resulta na próxima página ou estado seguinte da aplicação, conforme a imagem vista aí. REST significa Representation State Transfer. Foi introduzido primeiramente na dissertação de doutorado de Roy Hiefeld, como estilo de arquitetura para sistemas distribuídos de hipermídia. Em sua dissertação, o Roy Hiefeld destaca as características mais importantes do estilo REST, algumas delas descritas a seguir. Fielding também foi um dos criadores do projeto Apache HTTP Server. Bom, a primeira característica é stateless, ou seja, sem estado. Ser um serviço stateless significa que nenhum dado sobre uma transação entre ele e o consumidor é guardado no servidor, ou seja, toda e qualquer requisição tem de conter as informações necessárias para a realização do serviço, não podendo se aproveitar dos dados já usados em uma outra transação, ou tendo que guardar esses dados no cliente. Essas características trazem benefícios como visibilidade e escalabilidade, pois todas as informações necessárias para a realização do serviço estão na própria requisição, evitando que um serviço tenha que obter informações necessárias. Porém, ao mesmo tempo, ela diminui a performance do sistema, pois muitas vezes são trafegados os mesmos dados para requisições idênticas, diminuindo a eficiência do sistema. Outra característica de REST é o fato de as respostas às requisições serem guardadas em cachê, ou seja, um determinado período de tempo especificado pelo desenvolvedor será dada a mesma resposta a outra determinada requisição, mesmo que os dados devessem ser diferentes. Isso aumenta o desempenho do sistema, porém reduz a confiabilidade, pois os dados trafegados podem ser inconsistentes. A principal característica dos web services RESTful é a sua interface uniforme. A aplicação consumidora se comunica com o web service através dos métodos bem definidos no protocolo HTTP, ou seja, o consumo do web service se baseia no uso de 4 verbos: o GET, o POST e o DELETE. Diferentemente dos web services SOAP, onde a interface varia de acordo com o desenvolvimento dos recursos. O GET busca recursos no cachê, o POST cria novo recurso, o PUT atualiza um recurso existente e o DELETE remove um recurso. Quando se fala em Web Service RESTful, um dos principais conceitos abordados é o conceito de recurso. Recursos são todas as informações do sistema que são interessantes o suficiente para podermos oferecê-las e apresentá-las para a aplicação cliente. A maneira como apresentamos esse recurso é chamada de representação. Uma representação de um recurso não precisa necessariamente ser o próprio recurso. Pode ser um conjunto de dados que descrevem o recurso ou suas informações. Uma das principais e primeiras etapas do desenvolvimento do Web Service RESTful é a transformação do conjunto de dados dos sistemas em recursos e, posteriormente, decidir quais serão as representações para cada recurso. Nesse contexto, a arquitetura de um ambiente de desenvolvimento REST é muitas vezes chamada de arquitetura orientada a recursos, ou ROA. A seguir, são descritos os dois principais conceitos relacionados a uma arquitetura orientada a serviços.
O termo addressability refere-se à endereçabilidade de um recurso, ou seja, se determinado recurso pode ser acessado através de um endereço bem definido, identificado através de URL, de URIs, Uniform Resource Identifier. Os recursos de uma arquitetura ROA são endereçáveis quando a sua representação pode ser acessada diretamente através de um URI, sem que seja necessário percorrer um caminho na aplicação. É muito importante em uma arquitetura ROA que todos os recursos sejam endereçáveis. A conectividade em uma arquitetura ROA é definida analisando-se a maneira como os recursos e suas representações se interconectam. Ou seja, se a representação de um recurso de acesso através de um hiperlink, por exemplo, é a representação de um outro recurso. Todos os recursos de uma arquitetura ROA devem estar interconectados, de maneira que nenhum recurso esteja isolado dos outros recursos do sistema. Depois de apresentado todas essas características do Web Service com implementação SOAP e REST, afinal, qual é o melhor? Bom, em muitos lugares existe a discussão sobre qual é a melhor maneira de desenvolver Web Service, com REST ou SOAP. Hoje em dia, os dois Web Services vêm sendo usados largamente por empresas como Yahoo, ao passo que SOAP tem perdido sua popularidade. Porém, empresas como o Google ainda preferem essa tecnologia. A seguir, vou dar uma breve comparação entre os dois. Uma das vantagens que o REST oferece sobre o SOAP é sua simplicidade, principalmente em relação ao protocolo de comunicação, pois enquanto o SOAP baseia-se no velho estilo RPC ou Remote Procedure Call, impondo a necessidade de atender diversos protocolos para realizar a chamada do serviço, o REST baseia-se unicamente nos métodos HTTP para identificar um serviço. O REST apoia-se na tecnologia web já desenvolvida, enquanto o SOAP desenvolve protocolos para a comunicação entre o consumidor e o provedor de serviços, que aos olhos de muitos servidores é apenas a reinvenção da roda. Além da vantagem da simplicidade, o fato do REST não utilizar arquivos de configuração como o SOAP e o WSDL diminui o fluxo de dados em formato XML no sistema, o que aumenta o desempenho do sistema. Isso nos leva a crer que aproveitar os protocolos da web, em vez de criar uma série de protocolos para realizar uma requisição, aumenta a agilidade e simplicidade do sistema. Aqui nessa imagem, podemos ver exatamente isso, que é um dos principais negativos do SOAP. O cliente manda um dado e esse dado ele é adicionado aos padrões SOAP. E no final, você tem muito mais dados do que você teria se você só estivesse enviando aquela informação, que é o caso que acontece no REST. No REST você envia um dado e ele só vai ser enviado aquele mesmo dado que você enviou, sem acrescentar mais nada. Essas são as principais referências que utilizamos para desenvolver o trabalho, e agora o Vander vai explicar um pouco na prática o desenvolvimento de um web service. Fala galera, agora quem está falando aqui é o Vander e vamos criar o nosso web service agora que a gente já viu a parte teórica. Vamos fazer na prática agora. Então, para começar vamos criar um Dynamic Web Project. Beleza? Vou dar o nome dele aqui de Web Service. Beleza? Vamos colocar aqui no Target Runtime Apache, certo? E vamos dar um Finish. E antes de começar a criar o projeto, você tem que ir lá no site do Jersey e baixar as bibliotecas para a gente criar o nosso web service do tipo RESTful, beleza? Então você vai pegar, baixar a biblioteca
Eu vou deixar na descrição o link para baixar a biblioteca. E aí você vai jogar dentro do projeto. Aqui dentro dessa pasta webinf, você joga dentro aqui da pasta lib, copia tudo, joga lá dentro, copiou, beleza? Agora você seleciona tudo, dá um clique com o botão direito, vou vir aqui em clica com o botão direito, build path, add build path, beleza? Adicionar a biblioteca. Agora a gente vai vir aqui no nosso Java Resource e vamos criar um pacote. Vamos criar uma classe aqui dentro do pacote. Eu vou chamar esse pacote de com.resource. Esse vai ser o nome do nosso pacote, beleza? Dentro desse pacote vamos criar uma classe. Joguei aqui. Vamos criar uma classe que a gente vai chamar de Hello World, só pra gente fazer o teste do web service para ver se ele está funcionando, beleza? Então a gente cria aqui, beleza? Criamos a nossa classe e antes de começar a programar o web service a gente tem que configurar o arquivo web.xml. Então a gente vai clicar aqui por direita no nosso projeto, vamos aqui em Java Tools, Generate Deployment Descriptor Stub. Criou aqui o nosso arquivo web.xml. Eu vou pegar aqui um exemplo pronto, XML configurado. E vou jogar aqui dentro do XML. Beleza, nesse exemplo pronto aqui, a gente tem que mudar aqui, vai ser o pacote onde está os nossos resources, certo? Eu coloquei assim, aqui a gente coloca um nome para o nosso web service, o nosso vai ser o banda web service. Esse vai ser o nome do nosso web service. Só arrumar aqui. Só dar uma arrumadinha. Beleza, agora a gente pode vir aqui e programar o Hello World e ver se vai funcionar. Lembrando que você tem que ter uma Apache configurada, e isso não convém ao tutorial, então você vem, cria aqui e coloca no Apache, beleza? Agora pra gente começar a programar nosso web service, vamos criar um método public, uma string. Eu vou chamar ele de mostrar hello world, beleza? E aqui dentro a gente coloca um retorno e vamos colocar hello world, certo? Esse é o retorno da nossa funçãozinha. Agora que vem a sacada, vamos usar as anotações do web service. Aqui eu vou colocar o reviews, vai ser do tipo text barra plain, certo? E
esse vai ser o nosso get. Vamos importar do Javax Web Service RESTful, RS de RESTful, beleza? Agora aqui eu vou colocar um caminho que vai ser o caminho que a gente vai acessar na nossa aplicação. Vai ser o barra hello roll, certo? Agora, para isso aqui funcionar, vamos importar. A gente tem que jogar dentro do Tomcat. Então, aqui dentro do Tomcat a gente vem add remove. Vamos adicionar o nosso projeto Web Service. Dá um finish. Vamos iniciar o nosso servidor, certo? Tomcat. Esperar para ver se ele vai inicializar certinho. Inicializou bonitinho. Agora a gente pode vir aqui. Vamos abrir uma janela do Firefox. E vamos entrar em localhost. O padrão aí vai ser 8080. Mas eu mudei para 8081. Barra Web Service. Barra roll. Esse aqui é o nosso caminho. Beleza. Joguei aqui e apareceu Hello World. Significa que está funcionando corretamente o nosso Web Service. Agora vamos fazer um métodozinho de get para a gente aprender como funciona o métodozinho de get, e a gente encerra o nosso tutorial de Web Service por aqui. Então, para a gente fazer o método de get, antes a gente tem que ter um Java Bean. Então eu vou criar uma nova classe. Vou colocar dentro do resources, mas o certo seria você trocar de lugar, né? A nossa classe banda vai ser o nosso Java Bean. Dentro dessa classe banda a gente vai colocar um private string nome da banda, um private int ano de formação, o ano que a banda foi formada, um private int um ID para a banda. Agora a gente tem que jogar os get e set aqui dentro. Source, get and setters, selecionar tudo. Beleza, criamos os get set, criar um construtor. Construtorzinho vazio, certo? Beleza, o nosso Java Bean. E agora aqui dentro a gente tem que jogar uma anotaçãozinha de XML, porque no nosso caso a gente vai fazer um web service que vai fazer um post de um XML. Vocês vão ver que é interessante fazer esse post do XML, porque é muito interessante ver o retorno do web service. Beleza? Criamos o nosso Java Bean. Agora vamos fazer uma classezinha que vai fazer o nosso CRUD, certo? E aí, para fazer o nosso CRUD, eu vou criar uma nova classe. Vou chamar ela de banda resource. Beleza? Vou chamar ela de banda resource. Vou adicionar um path para ela, que vai ser o caminho que a gente vai acessar para contar isso aqui. Chama de banda. Importar do Java Web Service. Opa, fiz bosta. Importar do Web Service. Agora
vamos fazer assim, vamos simular uma base de dados utilizando static private map. Aí dentro desse map vamos colocar um integer e a banda, que vai ser como se fosse um ID e a banda em si, o objeto banda, né? Agora a gente tem que importar o nosso map do útil map. Beleza? Importamos aqui. Agora a gente tem que a gente tem que inicializar esse banco de dados. Então vamos colocar um static, abrir e fechou conchete. Vou inicializar o nosso bandas map. Vai ser um hash map com o mesmo tipo que está lá em cima, integer e banda, certo? Vamos ter que importar o hash map útil. Agora a gente vai criar uma banda. Vamos criar uma banda aqui. A banda 1 vai ser banda 1.set id, vai ter o id 1, certo? Banda 1.set nome. Vamos falar que essa banda vai ser AC, certo? Agora vamos falar que essa banda 1 vai ter um ano de formação 1973. Vou deixar nesse formato mesmo para ser mais conveniente. Agora vou colocar aqui a banda map ponto put, ou seja, a gente vai adicionar a banda 1.getID, que esse aqui é como eu falei, simulando um banco de dados. Então primeiro eu passei o ID da tabela e aqui o nosso objeto banda P1. Beleza, inicializamos nossa base de dados. Só nos resta fazer o nosso método get. Esse método get nós vamos usar a notação que ele produz. Ele vai produzir no tipo texto, no tipo XML. Aí está o nosso querido XML. Vou criar um método public list, que vai receber uma banda get bandas. Então esse método get vai puxar as bandas que a gente tem via XML. Então ele vai fazer um XML com essa banda aqui, certo? Então aqui no nosso método list vamos importar as nossas classes Java utilist produces do web service RESTful get também, e ele quer um retorno, né? Então vamos dar um retorno para ele. Então ele vai retornar a nossa base de dados. Porém vamos retornar no formato arraylist, certo? No formato arraylist de banda. E aqui dentro vamos passar o bandasmap values, certo? Esse vai ser o retorno do nosso
do nosso XML, certo? Esse vai ser o retorno. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou um aqui. Beleza, importamos a relist. E teoricamente, quando a gente puxar a nosso banda aqui dentro do nosso projetinho, ele tem que trazer a nossa banda IFDC com os dados previamente. Então ele vai trazer via XML pelo web service. Agora vamos fazer o teste, vamos salvar tudo, vamos reiniciar o nosso web service. Está reiniciando. Belezinha, inicializou. Aparentemente tudo bonitinho, uma advertênciazinha, mas tá de boa. Agora a gente só vem aqui no nosso web service e vamos entrar dentro de banda. Quando a gente entrou dentro de banda, ele trouxe pra gente o XML do bandas. Aqui dentro do nosso XML a gente tem o ano de informação, o ID, o nome, e ele trouxe o nosso bandas. Se a gente quiser cadastrar uma outra banda, em teoria ele teria que puxar. E é simplesmente isso. Vou colocar aqui uma banda qualquer, um valor qualquer. Salvar. Reiniciar o servidor. Está iniciando. Inicializou. Bonitinho. Agora a gente faz o último teste. E ele trouxe as duas bandas. Certo? Só trouxe aqui errado, mas eu tenho que ver isso. Deixa eu dar uma olhada. Vou dar uma olhada aqui. ID 2. Vamos iniciar. Eu tenho a impressão que é isso que deu ruim. Está iniciando aqui no nosso servidor. Iniciou. Vamos fazer o teste de novo. Primeiro ele está puxando errado. Ah, tá. Ctrl-C, Ctrl-V nunca é uma boa técnica. Vamos ver se falta mais alguma coisa que eu não percebi. Eu acho que não. Vou restartar aqui o servidor e dar uma olhada como ficou. Agora trouxe tudo perfeitinho. Todos os dados direitinhos. Então é isso. Espero que tenham gostado. E esse foi o vídeo de hoje. Valeu!